Boa noite a todos, mais uma vez. Agradecer a oportunidade de estar podendo fazer esse estudo, fazer essas reflexões a respeito desse livro. Como eu sempre digo, a ideia é que a gente possa refletir juntos, em cima de cada capítulo, procurando evoluir, crescer espiritualmente, amadurecer. E para isso é interessante que nós possamos refletir juntos sobre cada capítulo, sobre cada assunto, e que cada vez mais nós possamos nos unindo, nesse pensamento, para que nós possamos melhorar, crescer, evoluir. Então, dando sequência ao livro Caminho, Verdade e Vida, nós estamos no capítulo 10. E esse capítulo em especial ele vai falar sobre mediunidade. É tão interessante a gente poder falar a respeito desse tema, porque é um tema tão forte, é um tema tão buscado realmente dentro da casa espírita principalmente. E nessa passagem, como tem outras passagens também, fica muito claro essa questão da mediunidade, fica muito evidente essa comunicação entre os dois planos. E é isso que Chico, juntamente com Emmanuel, trouxe para nós, E é importante que nós, espíritas cristãos, possamos refletir e nos apoiar cada vez mais em cima do Evangelho e em cima das obras de Kardec para falar de mediunidade, para demonstrar a mediunidade, como ela tem vários fatores e como ela pode ser realmente um pilar forte em busca de auxílio, de amparo, de amor, de caridade, e que ela vem desde muito antes do Espiritismo. A mediunidade ela sempre existiu, e isso é importante que a gente lembre. Você pode mudar o nome, mas que essas comunicações já aconteciam lá naquela época, há muitos anos, muitos séculos atrás, e isso é importante que nós deixamos bem claro. Então, o capítulo 10, o título Mediunidade, ele começa assim: E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Atos capítulo 2, versículo 17. Então é uma passagem clara falando, dos filhos profetizar, dos mancebos terem visões, dos velhos terem sonhos, ou seja, maneiras com que a espiritualidade se relaciona conosco. Muitas das vezes nós vamos pensar: nossa, mas eu tive uma visão de que algo ia acontecer, mediunidade. Nossa, mas eu tive um sonho, e esse sonho era tão real, eu me desgastei, me senti envolvido, mediunidade. A gente pensa, cria, visualiza, sente essas influências, e isso é mediunidade. A mediunidade em um grau qualquer, Todos nós somos, entre aspas, mais ou menos médios. Então, muitas das vezes, esses acontecimentos
são acontecimentos mediúnicos que muitas das vezes nós não damos a devida importância, o devido crédito, né? Não buscamos estudar a nós mesmos e por que isso, essas visões, esses sonhos, essas premonições, esses sentidos, eles estão acontecendo. E aí que está o nosso, entre aspas, grande defeito, né? Quando nós não buscamos estudar realmente o quanto eu tenho de mediunidade e o quanto a minha mediunidade está sendo aflorada e o quanto isso está me fazendo mal, entre aspas, né? Ou está me prejudicando porque eu ainda não sei lidar com isso, porque eu ainda não entendo como é que isso se dá, eu não entendo como eu posso tomar um pouco as rédeas disso e trabalhar junto com a espiritualidade em favor de um bem maior. Então, se esses acontecimentos eles chegam até a nós, não é realmente por castigo ou porque nós temos, né, que passar determinados sofrimentos por conta da mediunidade. Nós temos é que buscar estudar para que a gente possa melhorar, aperfeiçoar, desenvolver e contribuir. Então, será que eu, como médium hoje, eu estou buscando melhorar a minha mediunidade? E essa melhora ela tem sido realmente válida? Eu tenho buscado esse contato mais fino junto à espiritualidade e com isso eu tenho conseguido me equilibrar e tenho conseguido equilibrar as pessoas que estão ao meu redor. Porque outra coisa bem comum às vezes é o médium, né? Principalmente o médium que está iniciando, ele se sente mal, ele se sente cansado, ele se sente perturbado muitas das vezes com toda a situação e ele não quer desenvolver porque ele tem receio que todas essas sensações elas vão se multiplicar, né? Então, se eu estou agora cansado, sentindo essas sensações, pesado, sentindo medo, sentindo calafrio, e trabalhar isso vai me gerar mais cansaço, mais medo, mais aflições, então eu não quero desenvolver e trabalhar isso. E ao contrário, quanto mais nós nos colocamos a estudar a mediunidade, nos colocamos a interpretar realmente os sentidos, os sinais, as sensações, nós vamos afinando e alinhando essas sensações, elas começam a ser mais tranquilas, essa ligação junto à espiritualidade começa a ser mais suave e eu começo a ter mais acertos junto às práticas mediúnicas, fazendo com que nem eu sofra, nem eu faça com que as pessoas ao meu redor sofram por conta da mediunidade. E isso é importante que a gente ressalte, principalmente para as pessoas que estão com o aflorar da mediunidade, né, com a descoberta da mediunidade, e que muitas das vezes essa descoberta da mediunidade vem cheia de medos, cheia de preocupações. Então, aproveitando o tema, né, da noite, do capítulo, para que a gente possa falar um pouquinho a respeito disso. E aí vale cada um de nós estudar a fundo realmente, e Kardec trouxe para nós no livro dos médiuns todo um passo a passo realmente de como nós devemos estudar a mediunidade, trabalhar a mediunidade, desenvolver a mediunidade. E isso é importante que nós façamos realmente rigorosamente, religiosamente, para conseguirmos assim termos uma melhor compreensão do que é ser médium e de como poder contribuir com a mediunidade que cada um de nós temos. Voltando ao texto. No dia
de Pentecoste, Jerusalém estava repleto de farosteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, crescentes árabes, partos e romanos, e aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Ou seja, a parte que teoricamente chama mais atenção desse episódio, né, desse acontecimento, é justamente o falar, né, a questão das línguas, né, de conseguirem falar em vários idiomas e de várias pessoas com os seus idiomas particulares, né, conseguirem entender tudo aquilo que estava sendo dito. E é interessante a gente pensar como a espiritualidade se comunica conosco através do pensamento. E através do pensamento, né, não existe essa questão de linguagem, de idiomas. Então é importante que a gente lembre disso, que a espiritualidade utiliza, no caso de nós, para transmissão do conhecimento, e aí depende de cada um de nós ter a faculdade mais ou menos aflorada para passar da maneira correta aquele que está recebendo. E nessa ocasião foi exatamente isso que aconteceu. A espiritualidade usou daqueles irmãos para estar conversando com ele e utilizando do conhecimento de cada um deles, segundo a língua, segundo a sua fala ali, né? E isso é importante que se diga, né? Um espírito hoje que desencarna aqui no Brasil, falando português, ele pode, através do pensamento, ir até um médium na França, e como ele vai transmitir o pensamento dele para aquele médium vai poder estar traduzindo, entre aspas, e falando em francês. Mas o espírito não é, teoricamente, nacional da França. Ele era nacional na encarnação passada do Brasil. E assim vice-versa. Mas se existia a necessidade que seja dito palavras em português, se o médium tiver faculdade para isso, ele conseguirá também dizer exatamente da forma com que ele está recebendo a mensagem, né? Aí vai muito da necessidade, né, e do grau de merecimento e para que, né, de fato tem essa necessidade, ok? Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos do divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Ou seja, outra coisa interessante é a gente interpretar essa parte final quando fala da escuridão da carne. Nós, como espírito, temos muito mais facilidades quando estamos em espírito. Quando estamos em espíritos, conseguimos de fato enxergar muito mais, entender muito mais todas as coisas que já nos foram vividas, vivenciadas, aprendidas, né, do que quando nós estamos encarnados.
Então, quando nós estamos encarnados, existe essa, entre aspas, né, escuridão da carne, que nós podemos falando também a respeito desse véu, né, que cessa de nós por um período todo aquele conhecimento que nós, como espíritos, carregamos de vidas passadas. Então, hoje, encarnado, eu não sei dizer quem eu fui em encarnações passadas, o quanto de conhecimento ou o quanto de línguas eu tenho aprendido como espírito que sou, né? Porque a escuridão, entre aspas, da carne, ela, né, o véu do esquecimento, quando nós encarnamos, ele cessa isso momentaneamente. E isso é complicado a gente entender também a questão de o quanto essa escuridão, ela também não existe, vamos dizer assim, na questão do nosso alcance junto à espiritualidade. Então, o quanto nós hoje, entre aspas, estamos na escuridão da carne, pelo fato de não nos conectarmos com a espiritualidade, nos conectarmos com a luz. E esses discípulos, até então, eles estavam muito mais submetidos realmente a essa escuridão da carne, pelo fato de ainda faltar neles ainda aquela fé verdadeira para uma renovação, para realmente um despertar, que acontece nesse momento. Nesse momento é onde eles, entre aspas, saem da escuridão, dessa escuridão da carne, e entendem que tudo aquilo que Jesus fazia como médium de Deus, né, podemos dizer assim, eles também poderiam fazer como médiuns em menor escala, mas como médiuns também a favor dos outros, utilizando deles como um instrumento também dessa mediunidade para estar contribuindo e ajudando os outros. E é nesse ponto daí em diante onde eles começam, né, Simão Pedro principalmente, mas os outros também, a carregar verdadeiramente essa revelação da Boa Nova, sabendo que era possível ele também fazer diversas coisas, se ligando, né, evoluindo, elevando o seu pensamento junto à espiritualidade. Aí ele continua: desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante, quebra as influências do meio, curam os doentes, levanta o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. Ou seja, é um momento realmente de glória, onde eles desabrocham, né, verdadeiramente como filhos mesmo da espiritualidade, como discípulos verdadeiros, né, curando os doentes, me levando o espírito infortunado, falando a todos. Então, é lindo a gente pensar, né, em tempos atuais, o quanto é interessante a gente ver esse desabrochar daquela pessoa que não acreditava em nada, começa a ter uma afinidade com a espiritualidade, com Cristo, com os ensinamentos, e desabrocha realmente, evolui, começa a pensar e a refletir sobre isso e se vê ali como médium, começando a ajudar, a contribuir as pessoas ao redor. E aí é claro que a gente vai lembrar de Chico Xavier, de Valdo, vários outros que fortemente
ajudam e contribuem, né? Chico, por exemplo, com a psicografia, quantos auxílios não deu a tantos, né? Mas cada um de nós também, o quanto o nosso sonho, o quanto o nosso pensamento positivo, o quanto as nossas visões, as nossas intuições, elas podem de certa forma ter nos influenciado ou influenciado também a nossa fala, para que nós possamos realmente ser um instrumento de ajuda, de cura, né, de assistência, de certa forma, àquele que bate na nossa porta. Então, se nós estivermos bem conectados, nós podemos ser esse instrumento também de cura, de elevação espiritual, de acolhimento, de fraternidade. Mas para isso, mais uma vez, é necessário que nós entendamos o nosso papel como discípulo, o nosso papel como médium, para que a gente possa realmente daí ser instrumento. E esses discípulos viram daí em diante começar de fato a mudar, né, a quebrar realmente todas as amarras que os prendiam ainda as coisas do mundo, e a transcender esse lado, vivenciando muito mais um lado espiritual e contribuindo muito mais, né? Porque antes era muito um esperar que Jesus realmente fizesse as coisas. Tanto é que quando chegavam até ele, eles logo se reportavam a Jesus. Quando chegavam até ele, logo eles se reportavam a Jesus. Foi por muito tempo assim, e Jesus em uma das passagens fala, né, para eles que se eles tivessem fé um pouquinho a mais, eles também poderiam fazer o que Jesus fazia. E é o que Jesus fala para nós até hoje, né? Que se nós tivermos essa fé, nós poderemos fazer um pouquinho a mais. E esse pouquinho a mais ele pode contribuir, pode ajudar muitos, né? Então é importante que a gente reflita o quanto essa sintonia de mediunidade, de fato, ela pode realmente nos ajudar e ajudar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. O poder de Jesus se lhes comunicara as energias reduzidas, estabelece a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo, através dos séculos. Contra seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade gloriosa, luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecoste, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos aos círculos de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Então assim ele encerra o capítulo mostrando para a gente justamente o quanto é importante nós trabalharmos em nós, né? Trabalharmos hoje atento a tudo aquilo que nos prejudica, a tudo aquilo que nos tira realmente dessa sintonia maior, dessa moral elevada do Cristo, dos caminhos realmente do homem de bem, né? E o quanto essa nossa mediunidade pode ser gloriosa se nós unirmos essa nossa mediunidade junto à luz. Se nós unirmos a nossa mediunidade ao alto, ao céu, oferecendo de fato realmente um amor, uma caridade para contribuir, para ajudar.
Então a espiritualidade está sempre ao nosso redor, nosso mentor está sempre ao nosso redor, nos orientando, nos posicionando. Agora, o quanto nós mediunicamente estamos ligados a Ele e fazemos essa sintonia mais fina, mais detalhada, entendendo, interpretando os ensinamentos e colocando em prática esse espiritismo cristão, genuíno, imortal, que sabe do seu dever, do seu papel, que entende que todo o acontecimento ele é necessário para uma transformação, para um amadurecimento. Então muitas das vezes a gente vai ao centro, ouve, lê, mas a gente está sentindo esse espiritismo cristão, a gente está buscando de fato modificar a sintonia para que nós possamos ser esse médium que de fato faz a ligação mediânica entre o espiritual e o carnal. Será que de fato nós estamos nos colocando para servir a Cristo? Então é isso que acontece nesse momento, e é isso que nós muitas das vezes buscamos quando nós fazemos uma oração, quando nós vamos até a igreja, ao centro. Nós buscamos fazer essa conexão com o alto, essa conexão com a espiritualidade, mas todos nós somos médiums dentro da casa espírita, fora da casa espírita. O quanto nós vamos estar sintonizados junto a essa mediunidade, a esses bons espíritos, vai depender de nós. E novamente eu falo, Kardec deixou para nós o livro dos médiuns para nos instruir, está didaticamente montado para nos orientar, e que cabe realmente nós nos aprofundarmos para que nós possamos dessa maneira criar cada vez mais uma ligação junto à espiritualidade e possamos nos colocar de fato à disposição da espiritualidade. O nosso papel como encarnado é de progredir sempre. E a espiritualidade, o nosso mentor, eles favorecem a mediunidade, favorece se nós estivermos alinhados de fato à moral de Cristo, ao verdadeiro espírita cristão. Então, quando nós falamos de mediunidade hoje, é um convite a todos. Todos nós somos médiuns e todos nós podemos fazer essa sintonia mais apurada. Basta que realmente nós nos liguemos à Boa Nova, ao Evangelho, para uma contribuição. Então eu queria mais uma vez agradecer a todos, que nós possamos refletir sobre o capítulo 10, Mediunidade, que cada um possa pegar o livro, ler novamente, estudar a fundo e perguntar para si mesmo: eu, como médium, o que eu tenho feito da minha mediunidade? O quanto eu tenho me colocado à disposição do cristianismo verdadeiro, a favor de servir. Então essa é a reflexão da noite. Mais uma vez, agradecer a todos a paciência do estudo, que nós possamos fechar nossos olhos, unir os nossos pensamentos em Deus, em Jesus. Senhor Pai, que a sua luz possa cair sobre nós, nos amparando,
nos fortalecendo. Que em nome de Deus, em nome de Jesus, todos nós possamos sentir a presença do nosso mentor, nos envolvendo, nos acolhendo. E que possa despertar em nós, Senhor, cada vez mais a força, a coragem e a fé. Que assim seja, Senhor.